Olá, meus companheiros, 18 de janeiro de 2021, estamos aqui a postos para mais um momento de reflexão, esse nosso encontro semanal que traz tantas alegrias, tantas reflexões para muitas pessoas. Eu fico muito feliz de tê-los presentes, não apenas ao vivo aqui no Facebook, como também vários outros que têm nos acompanhado no Instagram, no meu canal lá no YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Enfim, é muita alegria poder compartilhar esse momento com vocês, e eu sempre agradeço o apoio que vocês dão, as manifestações de carinho que vocês deixam escritas aí. Algumas pessoas entram em contato no privado, dão sugestões, né, de temas para a gente poder desenvolver aqui. Enfim, é uma contribuição muito positiva e que eu agradeço muito. Além de, claro, as vibrações de carinho que vocês emanam, positivas, para que o projeto possa seguir em frente, proporcionando os benefícios que felizmente tem proporcionado. Então, agradeço demais aqueles que entram ao vivo, agradeço também aos demais que estão de alguma maneira vinculados ao nosso projeto, e eu fico extremamente feliz de poder dar essa contribuição para o nosso planeta. Então a ideia é exatamente essa. Quando nós nos propomos a realizar esses encontros, é para que todos nós nos envolvamos numa corrente muito poderosa. Então eu faço uma preparação antes de entrar ao vivo, procuro atrair para o meu ambiente essas vibrações que eu entendo que são poderosas. Peço para que todos vocês que vejam esse vídeo, estejam ao vivo ou não, também possam ser envolvidos por essa vibração, que essa força poderosa possa chegar nos lares de todos vocês, e não só para vocês, né? A gente pede para que todos dentro da casa de vocês, da família, possam de alguma forma serem beneficiados por essa vibração positiva. Então, muito obrigado pelo carinho. Então, estamos juntos, é isso aí, Marcelo, estamos juntos. É sempre bom contar com o carinho, com a presença de vocês. Então vamos, como eu falei, vamos nos sentir abraçados por essa vibração poderosa que caracteriza o nosso encontro, o nosso momento de reflexão. Então, se você quiser fechar os olhos, pode fechar, sinta-se completamente envolvido por essas vibrações poderosas que são atraídas a partir do momento, como eu sempre falo, que nós nos dispomos a, de alguma maneira, nos sintonizarmos com o que é bom, com o bem, com a paz, com a harmonia, com o equilíbrio. Então, quando nós queremos isso muito, nós vamos atrair essas vibrações similares. Então, sintam-se completamente envolvidos. Prestem atenção na respiração de vocês. Inspirem profundamente, lentamente. Sintam o ar entrando pelas narinas e saindo bem devagar. Façam mais um movimento respiratório bem lento e profundo, sentindo as vibrações que envolvem todos nós. Isso. Dentro do ambiente de vocês, não tenho a menor dúvida que essa energia está presente. Não tenho a menor dúvida. Até porque eu quero que assim seja, vocês querem que assim seja.
Então vai ser. Completamente envolvidos por essa vibração poderosa, nós iniciamos o desenvolvimento do nosso tema dessa noite. O poder da palavra. O poder da palavra. Tem um provérbio chinês, dizem que é chinês, né? Dizem que é um provérbio chinês que fala que as 3 coisas na vida que nunca voltam: a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra pronunciada. Então, uma vez que elas, enfim, aconteceu, não tem volta, né? E o grande avatar, o grande mestre Jesus Cristo falou também que o que importava muito mais aquilo que saía da boca do homem do que propriamente aquilo que entrava na boca do homem, né? Então, não há dúvida que a palavra, a partir do momento que ela é pronunciada, a partir do momento que ela sai da nossa boca, ela vai impactar de alguma forma o ambiente onde nós estamos inseridos, sem dúvida nenhuma. E quantas vezes nós falamos palavras das quais nos arrependemos tremendamente. Se pudéssemos voltar no tempo, nós não falaríamos aquilo que talvez tenha causado dor, sofrimento, mágoa em corações muitas vezes queridos nossos, amados, né? Então, na verdade, a nossa palavra, sabemos disso, né? Pode gerar grandes benefícios, mas também ela pode gerar males terríveis, malefícios severos, que podem às vezes arruinar uma vida ou comprometer o desenvolvimento de uma vida, de um projeto, enfim. Então não há dúvida que muitas vezes nós vamos ter dificuldade de ter o devido cuidado no momento que vamos nos expressar verbalmente. Principalmente quando estamos defrontados por momentos de tensão, momentos graves, em que nós estamos alterados em função de alguma coisa que esteja acontecendo. Então, nessa hora, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter muito mais dificuldade de exercermos esse controle, esse cuidado acerca do que nós falaremos ou que nós falamos, né? Então a gente sabe que as nossas palavras, a partir do momento que elas saem, elas vão impactar, como eu falei, no ambiente onde nós estamos localizados, né? E não há dúvida que, na maioria das vezes, elas vão ser como eu posso dizer, elas vão ser a exteriorização do nosso estado mental, do nosso estado emocional daquele momento, né? A maneira como nós estivermos intimamente, muitas vezes, muitíssimas vezes, o que vai sair através da nossa fala vai ter uma relação direta com esse estado emocional, né? E claro, isso vai impactar a vida das pessoas à nossa volta. Então, eu estudando hoje à tarde, li uns textos bastante interessantes, né? E esse impacto que nós exercemos através do que nós falamos, esse impacto nas pessoas, um autor chamou de feridas verbais, né? Que muitas vezes a dor que nós provocamos
nas pessoas através de uma palavra, de algo que a gente diga, às vezes dói mais do que até mesmo a dor física. Dói muito mais a palavra ouvida do que propriamente um tapa, um soco, um chute. E nós sabemos disso, não é verdade? Até porque determinadas expressões, determinadas falas, elas proporcionam sequelas tremendas na vida de muitas pessoas. Quantos dos nossos conflitos, dos nossos traumas, das nossas inseguranças, elas não têm a sua gênese, a sua origem em algo que nós crescemos ouvindo muitas vezes por parte de alguém com o qual nós convivemos, com o pai, com uma mãe, né? Quantas pessoas hoje possuem grandes problemas relacionados exatamente àquilo que ouviram durante toda a sua infância. Então, uma vez eu contei, não sei se foi aqui, mas eu repito, um caso muito interessante, um relato de um psicólogo que atendia um paciente, um homem, que ele tinha, apesar de amar demais a esposa, os filhos, mas ele tinha uma grande dificuldade de manifestar aquele amor, aquele carinho. Ele era uma pessoa muito seca, muito fria. E durante meses, fazendo atendimento psicoterapêutico, ele conseguiu lembrar de uma experiência quando ele era muito pequeno, 4, 5 anos de idade, em que ele, todo imundo, todo sujo, enlameado, porque tinha se sujado na escola, jogando bola, ele voltando com a mãe de um amiguinho, ele pegou uma flor, falou: poxa, eu vou levar essa flor para minha mãe, vou dar essa flor para minha mãe, né? Mas só que a mãe em casa, ela estava atribulada, porque a pessoa que trabalhava para ela não tinha ido, então ela teve que arrumar tudo, deixar tudo arrumado, o marido parece que tinha viajado, enfim. Quando a criança entrou, quando o garoto entrou com aquela flor, ela olhou para o garoto e não viu a flor, não viu o garoto, ela só viu a sujeira do garoto entrando na casa que ela tinha acabado de limpar. Então a reação foi a pior possível. Garoto, enfim, falou absurdos para aquele garoto, né? E uma única experiência do que ela falou foi suficiente para gerar naquele indivíduo uma retração, né? Na mente dele, no psiquismo dele, ficou registrado que aquela reação negativa diante da proposta de oferecer amor, no momento que ele ia dar amor através da entrega da flor, ele teve uma resposta negativa em função do que a mãe falou. Então isso é muito complicado, nós sabemos, né? Infelizmente muitas crianças ouvem aquilo que não deveriam ouvir por parte principalmente dos pais, né? Quantas coisas a gente ouve. Eu trabalhei muitos anos com crianças pequenas na rede, no magistério, e a gente ouvia relatos, a gente via muitas vezes atitudes assim extremamente cruéis por parte de mães, né? Principalmente mães, né? Que eram as pessoas que estavam em contato conosco lá. O que elas falavam para as crianças era uma coisa assim absurda, né? Então, essas sequelas, sem dúvida nenhuma, em algum momento elas vão se manifestar. Então é algo que a gente precisa ter muito cuidado, especialmente em relação aos nossos pequenos, filhos, netos, enfim, porque eles estão ainda em formação, e aquelas palavras com a carga emocional que muitas vezes as acompanham, geram grandes problemas que vão, como eu falei, lá na frente, vão se manifestar de maneira muitas vezes dolorosa. E uma outra coisa muito interessante, um outro texto que eu li, são que as nossas palavras, elas são uma das maneiras
com as quais nós construímos a imagem que as pessoas têm de nós. Na semana passada eu falei sobre pessoas tóxicas, né? Então, muitas vezes, a maneira como nós falamos em relação ao que nós somos, ao que nós estamos sentindo, geram em outras pessoas um conceito, uma construção de uma imagem extremamente negativa ou positiva, né? Então, a nossa fala, né, ela precisa ser positiva. O que nós falamos precisa ser o tempo todo algo positivo, algo que vai realmente nos jogar para cima, né? Em função até mesmo de tudo aquilo que a vida proporciona para nós. Agora, aquelas pessoas que são sempre negativas, essas pessoas elas vão criar à sua volta toda uma condição extremamente ruim, porque aquela pessoa que está ouvindo aquilo, ela vai criar uma imagem em função exatamente daquilo que está sendo verbalizado ali naquele momento, né? Então não há dúvida que nós necessitamos de um amadurecimento emocional, né? E esse amadurecimento emocional, ele obviamente ele vai ser fruto de muito exercício, uma busca do autocontrole constante, né? E como a gente consegue isso? Com muitos elementos que nós podemos adquirir, muitos aspectos da vida, no aspecto transcendental da vida, que nós podemos buscar através de uma religião, através de uma filosofia, através de leituras. Tem várias obras sensacionais. Volta e meia eu falo uns livros aqui para vocês. Ou seja, essa busca ela é fundamental, porque nós vamos adquirindo elementos que vão nos ajudar a ter esse amadurecimento emocional, essa capacidade de nós podermos utilizar de forma consciente tudo aquilo que nós nos dispusermos a fazer, e especialmente na questão da palavra, né? Então, tem umas estratégias aqui muito interessantes, que eu vi também um texto também bastante interessante. No momento que nós formos falar, né? Primeiro pensar sempre antes, pensar bem antes de falar. Isso é um problema para muitas pessoas. Tem pessoas que falam muito o tempo todo. Tem pessoas, como a gente costuma dizer, que o freio da língua está vencido, né? Está gasto a lona do freio da língua. Tem pessoas que falam muito. Então a chance dessas pessoas falarem algo que seja inadequado, que seja inconveniente, naturalmente vai aumentar. Então, é muito importante que nós pensemos antes, uma estratégia interessante, dentro do possível, claro, nós pensemos bem antes de falar. Agora, é claro, repito, às vezes está havendo um processo conflituoso, uma discussão, um momento grave. Então, realmente, isso exige um autodomínio, um autocontrole muito grande para que a gente acabe não falando algo do qual nós vamos nos arrepender tremendamente depois. Uma outra estratégia, observar a maneira como nós vamos falar. Então ele chama atenção, o tom da voz, né? Que palavras eu vou usar, até mesmo o meu gestual no momento que eu estiver falando, né? Porque é complicado, né? Então, quando nós pensamos antes de falar, naturalmente nós vamos poder, tendo esse controle, nós vamos poder até mesmo escolher aquelas palavras que vão ser mais adequadas para o que a gente quer que seja, enfim, resolvido ali. Então, às vezes, uma palavra não é nem a nossa intenção, mas aquela palavra mal colocada, ela gera ela gera um problema gravíssimo. E muitas vezes a gente nem teve aquela intenção. Mas é porque a gente não teve a condição de parar para pensar naquilo que a gente falou. Ou seja, uma reação automática, instintiva, impensada. Então, se eu consigo, ou pelo menos eu tento agir de forma consciente para que eu possa pensar
o que eu vou falar, sem dúvida nenhuma, é o ideal. E claro, no momento de uma contenda, de uma briga, de uma discussão mais acalorada, ele sugere que nós nos retiremos quando necessário. Por mais que a pessoa que esteja envolvida naquela contenda, ela muitas vezes não deixa, né? Enfim, cada caso é um caso, mas se possível, é uma orientação desse psicanalista, se possível, sai daquele ambiente, né? Se a gente consegue perceber que a gente está conseguindo, a gente está perdendo o controle do nosso temperamento, do nosso equilíbrio, o ideal é que a gente se afaste. Porque a chance de nós falarmos alguma coisa ali que vai piorar a situação, ela é muito grande. Então isso é um desafio, na verdade, para todos nós. No mundo louco que nós vivemos, a todo instante nós somos instados a reagir verbalmente de maneira agressiva. Então, é um duro exercício, sem dúvida nenhuma, não é nada fácil, nós sabemos disso, mas não é impossível. Isso é algo que nós temos que ter certos em nós. Não é impossível. Nós temos condição sim de conseguir. Tá? Esse autocontrole, ele é alcançável, né? Não existem pessoas que conseguem? Então, poxa, nós devemos nos espelhar nessas pessoas. Se essas pessoas conseguem manter uma serenidade na maior parte do tempo, poxa, eu quero ser assim. Isso é algo que nessas pessoas que nós temos que nos espelhar, sem dúvida nenhuma. Porque dessa forma, a chance de nós não magoarmos alguém, não levarmos sentimentos ruins para o coração de alguém, muitas vezes alguém querido, como eu falei anteriormente, ela vai aumentar consideravelmente. Então eu escolhi a mensagem número 164 aqui do Minutos de Sabedoria. Deixa eu controlar meu tempo aqui. E o Torres Pastorino fala uma coisa muito interessante. Assim como os universos foram criados pela palavra de Deus, isso segundo, né, as Escrituras, né? Assim também nossos pequenos mundos individuais são criados pelas nossas palavras. E as palavras são a manifestação dos pensamentos, a fim de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, através de palavras amáveis e delicadas, corteses e animadoras. Lembre-se de que, uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói. Então eu anotei aqui uma coisa interessante, que as palavras são manifestação dos pensamentos, como eu falei ali. Muitas vezes a gente pensa e não verbaliza, mas outras a gente exterioriza através da palavra, né? Então, se nós temos a intenção de criar um mundo de paz e beleza, de saúde e felicidade, então nós vamos fazer o máximo que tiver ao nosso alcance. Isso é uma convocação para todos nós, para falarmos palavras amáveis, delicadas, corteses, animadoras, né? Quantas vezes, não custa muitas vezes nada emitirmos uma palavra cortês, uma palavra amorosa para alguém. Às vezes um bom dia para uma pessoa faz com que aquela pessoa se sinta amada, perceba-se que alguém está tendo atenção comigo. Então isso é uma palavra positiva, né? Que seja verdadeira, né? Então isso qualquer um de nós pode e deve fazer isso. Então ele fala palavras animadoras. Quantas vezes nós, desavisadamente, nós acabamos jogando ainda mais terra em cima daquele cara que está no baixo astral, que está desanimado. Então, às vezes, com a nossa palavra, a gente potencializa aquele estado negativo que aquela pessoa está passando.
Então, por outro lado, nós podemos sim mudar aquele padrão vibratório que aquela pessoa está emitindo, está vivenciando naquele momento, através de uma palavra de conforto, de ânimo, de esperança, de confiança. Nós podemos e devemos fazer isso. E ele fala, né, a gente lembra que uma vez proferida uma palavra, nada mais a destrói, sem dúvida nenhuma, né? Então, por isso que nós temos, usando aquelas estratégias que a gente falou ainda há pouco, é fundamental que a gente tenha esse cuidado. E como falou a minha amiga Rosa aí, eu anotei aqui também, muitas vezes o silêncio, ele é o ideal. Às vezes é melhor que nós fiquemos calados do que falemos algo que vai gerar uma problemática ainda maior. E escutar também. Muitas vezes nós só queremos falar, e a gente não dá oportunidade para aquela pessoa, o interlocutor, também falar. Nós só queremos falar, não queremos escutar. Então, repito, que não é uma situação tão fácil, mas nós estamos aqui, a proposta desse momento de reflexão é exatamente isso, como o próprio nome diz, é refletir. Refletir. O que eu tenho feito para ter uma qualidade de vida maior com esse tema de hoje, em relação ao que eu falo? Eu não quero agredir ninguém com a minha palavra. Então, se esse é um objetivo que eu estabeleço para a minha vida, eu vou fazer todos os esforços possíveis para não agredir ninguém através, da minha palavra. Isso é uma convocação para todos nós. Porque não tenhamos a menor dúvida que nós vamos impactar positivamente o mundo à nossa volta. Não tenhamos a menor dúvida quanto a isso. Então eu vou convocar vocês nessa nossa harmonização. É super importante que no momento que nós estabelecermos a nossa conexão com Deus, com essa força poderosa que rege todo o universo, que nós verbalizemos aquilo que a gente quer mudar na nossa conduta. Falemos em voz alta. É importante muitas vezes que a gente fale: eu quero deixar de ser orgulhoso. Falemos para que nós ouçamos a nossa própria palavra no sentido de mudar aquilo que ainda eu faço, que eu já entendo que é algo que eu não quero mais fazer. Verbalizemos, falemos para nós e para aqueles muitos companheiros que estão ao nosso lado com o intuito de nos ajudar. Então fechem os olhos. Fechem os olhos e imaginem-se mais do que nunca, especialmente envolvidos por essas vibrações poderosas, fruto da nossa vontade de querermos ser pessoas melhores. Todos nós queremos. Imaginem-se envolvidos por essa luz poderosa que vem de Deus. Imaginem-se sendo abraçados. Imaginem-se sendo estimulados a querer ser um ser humano melhor. Imaginem-se fazendo todo o bem que esteja ao seu alcance, em termos de pensamento, em termos de atitude, em termos de palavras. Agradecemos a Deus, o nosso Criador, que envia para nós essas vibrações poderosas e que nós sejamos merecedores de ter essa força em nós a maior parte do tempo. Basta que nós queiramos fazer todo o bem possível para nós e para as pessoas à nossa volta. Agradeçamos sempre ao Senhor do Universo por essas bênçãos que nós recebemos.
Graças a Deus. Quem lembrou da água? Mais um tema complicado, né? Mas é isso mesmo. Nossa ideia é exatamente essa, como eu falei. O que eu mais quero é que nós pensemos, tenhamos uma vida consciente, raciocinada, pensada. Deixar de lado o piloto automático. Eu sou o dono da minha vida. Eu dirijo meus pensamentos. Eu dirijo as minhas palavras. E se por acaso a gente falha, sem problema. Recomecemos. A vida é isso. E nós vamos ficar muito felizes quando lá na frente nós olharmos para trás e, nossa, como eu avancei. Que bom. Isso é bom demais. Então eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, aos recados que vocês estão deixando aí, vou responder cada um de vocês com carinho depois. Desejar tudo de melhor. Desejar que todos vocês consigam cada vez mais alcançar os níveis mais altos dessa escalada evolutiva da qual todos nós fazemos parte. Um beijo no coração de todos. Uma excelente semana para todos vocês e até